Capítulo 8. A discípula destemida, Maria de Betânia. Libertada das expectativas dos outros, libertada para aceitar o convite de Deus. Maria e Marta moravam numa casa com seu irmão Lázaro no povoado judaico de Betânia. Essa cidade localizava-se a pouco mais de 3 quilômetros a leste do templo em Jerusalém, na encosta oriental do Monte das Oliveiras. A última parada na estrada de Jericó a Jerusalém. Betânia significa casa de tâmaras e figos, o lugar perfeito para uma pausa refrescante. A casa de Marta e Maria era um refúgio seguro e tranquilo para Jesus quando ele viajava de um lugar para o outro. Maria ocupa 3 vezes o centro do palco no ministério terreno de Jesus. Vamos analisar 2 desses encontros para ver como Jesus libertou as mulheres dos preconceitos do passado que as impediam de estudar a palavra de Deus e como as libertou para ser discípulas de Cristo e aprender as verdades das Escrituras. Vamos abordar o terceiro encontro no próximo capítulo, quando analisaremos Marta, a irmã mais velha de Maria. Vamos acompanhar Jesus em seu primeiro encontro com Maria de Betânia, na casa dela, onde estava sendo preparada uma festa especial. O tapete de boas-vindas acabou de ser varrido, o aroma da cozinha atravessava as janelas e o bate-papo do grupo masculino informa-nos que há amigos na casa. Jesus, porém, está servindo um prato mais que especial às mulheres. A discípula destemida. Maria e Marta estavam atarefadas na cozinha, preparando a refeição para seu amigo e convidado de honra. Maria, verifique o cordeiro no forno. Marta disse à irmã em meio aos ruídos dos pratos e panelas. E onde está o vinho? O pão precisa ser sovado em 15 minutos. Há muita coisa a ser feita. Vou levar uma tigela de tâmaras frescas aos convidados, Maria informou. Com isso, eles poderão beliscar alguma coisa enquanto terminamos os outros pratos. Assim que entrou na sala, Maria ouviu Jesus falando sobre o reino de Deus, o plano de redenção, o cumprimento da profecia, o perdão de pecados e a vida eterna. Não julguem para que vocês não sejam julgados, Jesus estava ensinando. Não condenem para que não sejam condenados. Perdoem e serão perdoados. Sejam generosos e receberão com generosidade. O reino de Deus é como uma semente de mostarda que um homem pegou e plantou em sua horta. A semente germinou e tornou-se uma árvore, e os passarinhos empoleiravam-se em seus galhos. Jesus avistou Maria em pé na porta e com um aceno convidou-a para entrar. Olhando diretamente para ela, ele prosseguiu. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher misturou a uma grande quantidade de farinha até transformá-la numa massa. Jesus continuou a dizer quem ele era e o que viera fazer. Hipnotizada pelas palavras do mestre, Maria sentou-se no chão aos pés dele, em companhia dos outros. Os homens sentiram-se desconfortáveis com a presença dela, mas Jesus baixou os olhos e começou a falar diretamente a Maria, sua aluna recém-chegada. Os discípulos esperavam que Jesus enviasse Maria de volta à cozinha, onde era o lugar dela, mas ele não fez isso. Ficaram confusos quando Jesus a convidou para assistir à aula, mas tentaram fazer o possível para não se distrair com a presença dela. Afinal, as mulheres não tinham permissão para sentar e ouvir os ensinamentos de um rabino. Não tinham sequer permissão para estar na companhia de um homem. 20 minutos depois, Marta disse, irritada, onde está aquela garota? Zangada, ela irrompeu na sala com uma tigela na mão. Todos os olhares voltaram-se para a irmã frustrada quando ela interrompeu Jesus e apontou na direção de Maria com uma colher de pau. Senhor, ela começou a dizer com voz firme, não vês que Maria me deixou só na cozinha? O que ela pensa que está fazendo? Não te importas que eu tenha de fazer todo esse serviço sozinha enquanto essa minha irmã irresponsável fica aí aos meios dos homens sem fazer nada? Ora, ela não devia nem estar aqui. Não é correto uma mulher ficar numa sala cheia de homens, muito menos sentada aos pés de um rabino enquanto ele ensina. Coloca-a no seu devido lugar. Diz a ela que volte para a cozinha imediatamente. Os homens desviaram o olhar de Jesus, fitaram o rosto vermelho de Marta e voltaram a olhar para Jesus. Marta, Marta, Jesus replicou, não fique tão afobada. Maria está no lugar exato em que deveria estar. Você está tão preocupada, perturbada e distraída com detalhes cotidianos que não enxerga as alegrias da vida. Não precisa trabalhar tanto para oferecer um banquete para nós. Isso não é nem um pouco importante. O importante é que estou aqui e tenho algo a compartilhar com vocês. Maria entendeu isso e ela escolheu o que é importante. E não vou mandá-la embora daqui. Ela veio participar da aula para aprender, para ser discípula da palavra de Deus. E não vou tirar isso dela. Marta colocou a mão coberta de farinha no quadril, deu meia volta e marchou para a cozinha. Nunca fui tão humilhada, ela resmungou, afastando-se.
uma análise mais cuidadosa. Há várias facetas nessa história que acho engraçadas. Pode dizer que sou madrota, mas começo a rir quando penso em Marta tentando colocar Maria em seu devido lugar e em Jesus colocando Marta no lugar que lhe era apropriado. Vamos fazer uma análise mais cuidadosa. Caminhando Jesus com seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Lucas 10, 38. Pelo fato de o nome de Marta ser mencionado em primeiro lugar, é bem provável que ela fosse a irmã mais velha e anfitriã da noite. Lucas não menciona esse detalhe aqui, porém, Marta e Maria tinham um irmão chamado Lázaro, que, conforme descobriremos mais tarde, foi um dos amigos mais chegados de Jesus. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a tua palavra. Lucas 10, 39. Para entender a incrível libertação que Jesus concedeu a Maria de Betânia, ao convidá-la para sentar-se aos seus pés como aluna, vamos aprender como as mulheres eram consideradas naquela cultura em particular. Lembre-se, durante aquele período da história, as mulheres eram proibidas de ser doutrinadas pelos rabinos. Nas sinagogas antigas, as mulheres tinham permissão para ouvir, mas somente os homens podiam ensinar. Diziam que era perda de tempo doutrinar as mulheres e que elas eram incapazes de aprender. José, o famoso historiador judeu, escreveu que a mulher tem menos valor que o homem em todos os sentidos. As mulheres faziam parte da categoria das crianças e dos escravos. Eram consideradas incapazes de entender assuntos religiosos. O rabino Eliezer ben Azarias ensinou: é melhor queimar as palavras da lei que apresentá-las a uma mulher. Essa era a atitude geral em relação às mulheres quando conhecemos Maria. Em nossa cultura, sentar-se aos pés de alguém dá a ideia de um grupo de crianças sentado aos pés de um contador de histórias ou professor. Porém, para os judeus do primeiro século, sentar-se aos pés de alguém era colocar-se na posição de aluno, um sinal de respeito e disposição para aprender, uma postura para um aprendizado mais complexo. Em geral, os mestres sentavam-se numa plataforma e os alunos reuniam-se abaixo dele no chão. Paulo referiu-se a essa posição quando anunciou a uma multidão hostil que foi instituído aos pés de Gamaliel. Atos 22, 3. Quando Lucas menciona que Maria estava sentada aos pés de Jesus, o leitor do primeiro século entendia que ela ocupava a posição de aluna numa classe onde só haviam homens, uma situação nunca vista, totalmente incomum. Quando eu era criança, uma das minhas atividades favoritas era examinar as páginas com objetos ocultos da revista Highlights, quase sempre empilhadas em salas de espera de consultórios médicos. A finalidade era encontrar objetos fora de lugar: um carro numa árvore, uma escova de cabelo numa tigela de sopa, um cão sentado numa escrivaninha. Essa figura de Maria sentada aos pés de Jesus era semelhante a uma página de objetos ocultos de uma daquelas revistas. Para os homens, naquela época, era algo estranhamente fora de lugar, algo que não pertencia ao ambiente. Jesus, porém, era o grande libertador e veio para libertar as mulheres do preconceito religioso que as impedia de participar desses estudos teológicos. Jesus convidou as mulheres para aprender sobre aquele que mais as amava, para serem teólogas por direito. Maria era uma Ézer, que precisava preparar-se para a batalha. Jesus estava ensinando-a e equipando-a para a maior de todas as batalhas. E ela era uma militante ansiosa para apresentar-se voluntariamente para cumprir seu dever. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Lucas 10, 40. Surpreendentemente, a reclamação não partiu dos homens. Partiu da própria irmã de Maria, outra mulher. Marta foi a única que causou confusão. Dize-lhe que me ajude, ela se queixou. Marta estava brava e posso entender isso. Num dia de ação de graças, recebi 38 pessoas em casa para o jantar. Teria ficado extremamente zangada se não houvesse ninguém para me ajudar a servir a todas aquelas pessoas. Entendo a frustração dela, mas amo muito Marta e vamos dedicar um capítulo inteiro a ela. Por ora, vamos nos concentrar em Maria. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Lucas 10, 41, 42. Qual não foi a surpresa de Marta quando Jesus aplaudiu a escolha de Maria para unir-se a ele e participar da aula? Uma classe só para homens, devo acrescentar. As mulheres sempre ficavam confinadas na cozinha. Jesus convidou Maria a largar os pratos e panelas e pegar papel e caneta. Garantiu a sua aluna mais recente e a Marta
e a você e a mim, a bem da verdade, que Maria não estava fora de lugar. Estava exatamente onde deveria estar. Ao repreender Marta, Jesus envia uma mensagem a todas nós. A vida está sempre lotada de atividades que julgamos necessárias, mas conhecer Jesus é algo que suplanta tudo o mais que grita por nossa atenção. Mais que simplesmente conceder permissão às mulheres para aprender como suas discípulas, Jesus chama Maria, Marta e todas nós para dar prioridade máxima a Deus. Uma profetisa determinada. Maria divide a cena 2 com Marta, sua irmã, desempenhando um papel mais importante, por isso vamos pular uma parte e ir ao encontro de Maria na cena 3, numa dessas vezes em que esteve com Jesus. Encontramos Jesus mais uma vez no jantar. Como sempre, os homens estão reunidos ao redor da mesa e as mulheres ausentes da cena, isto é, até o momento em que Maria entra na sala novamente. Só que dessa vez ela não está lá para aprender, ela está lá para ensinar. Marta e Maria estavam oferecendo o jantar para Jesus e seus amigos mais chegados. O jantar não era na casa delas, mas Simão havia convencido Marta a encarregar-se de todos os preparativos. Afinal, ninguém era melhor que Marta para organizar um jantar. Aquele, porém, era uma comemoração especial, não um jantar comum. Alguns meses antes, Marta e Maria estavam chorando a morte de Lázaro, seu irmão. E agora? Agora, graças a Jesus, Lázaro estava vivo e bem disposto entre seus amigos. Talvez estivesse rindo e contando anedotas, como se nunca houvesse ficado dentro de um túmulo escuro durante 4 dias. Que comemoração! Maria, não se esqueça de mexer o cozido de carneiro. Marta gritou do outro lado da sala. Nossos convidados chegarão a qualquer momento. Que bom que Simão o leproso tenha aberto sua casa para nós. Maria pensou. Precisamos fazer alguma coisa para eliminar a palavra leproso. Afinal, ele não padece mais de lepra. Jesus curou-o meses atrás. Veja a pele dele, lisa como a de um recém-nascido. Se ainda fosse Simão leproso, ninguém estaria aqui. Enquanto Maria continuava a mexer o cozido, sua mente começou a comover-se com as lembranças do que Jesus fizera nos últimos 3 dias. O desvalido curado, o possuído por demônios liberto, o morto ressuscitado, o rejeitado restaurado e o pecador salvo. Porém, a alma sonhadora de Maria começou aos poucos a cair na realidade quando ela se lembrou das palavras de Jesus sobre sua morte iminente. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenaram à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele e açoitem e o crucifiquem. No 3º dia ele ressuscitará. Mateus 20, 18 e 19. Eu sei que nosso tempo com ele é curto, ela considerou. Não posso suportar a ideia de perdê-lo, apesar de saber, e foi por isso que ele veio. Foi por isso que ele nos ensinou o tempo todo. Meu coração está muito aflito. O que posso fazer para homenageá-lo? A mente de Maria viajou a outro incidente na vida de Jesus. Ela não o testemunhara pessoalmente, mas era um dos momentos de que mais gostava quando alguém contava as aventuras de Jesus. O dia em que uma mulher pecadora irrompeu outro jantar do qual Jesus participou. A mulher dirigiu-se à casa de um fariseu, passou por todos os homens, ajoelhou-se perto de Jesus, lavou-lhe os pés com suas lágrimas e ungiu-os com nardo, cujo preço era muito alto. De repente, ela decidiu o que tinha que fazer. Marta, eu já volto, gritou. Maria correu para casa e foi ao lugar secreto onde guardava seu tesouro mais valioso. Esticou o braço para alcançar a última prateleira e pegou um frasco precioso contendo nardo puro, um perfume caríssimo. Maria o guardara para seu casamento, mas agora queria usá-la para seu único e verdadeiro amor. Quero homenagear Jesus. Ele me acolheu como discípula, amou-me como irmã, ensinou-me como aluna e devolveu meu irmão tirando do túmulo. É o mínimo que posso fazer. Sei que o tempo dele é curto, quero homenageá-lo agora. Irradiando felicidade diante da expectativa, Maria correu de volta à casa de Simão com amor e propósito. Dessa vez, os discípulos não se surpreenderam ao ver uma mulher entrando na sala dos homens. Depois de 3 anos, eles estavam acostumados com a maneira como Jesus recebia as pessoas. Maria atravessou a sala cuidadosamente e avistou o local que desejava, para onde Jesus estava reclinando a cabeça e ajoelhou-se ao lado dele. Com um toque firme, quebrou o gargalo do frasco de alabastro e derramou o conteúdo na cabeça e nos pés de Jesus. O corpo de Maria agitou-se por dentro quando ela ungiu Jesus. Era a antecipação de um evento. Em seguida, Maria soltou os cabelos e enxugou o excesso de perfume dos pés de Jesus, cheios de calosidades. A doce fragrância impregnou no ar e todos os que estavam por perto.
Assim que eles perceberam de onde vinha o aroma, um burburinho de comentários tomou conta da sala como um enxame. Alguns olhares com ar de compreensão e aprovação. Outros torceram o nariz em sinal de protesto zeloso. Que desperdício, um dos discípulos reclamou. Este perfume poderia ter sido vendido a preço muito mais alto e o dinheiro dado aos pobres. O coração de Maria entristeceu-se diante do comentário inoportuno. Mas Jesus animou-lhe o espírito com palavras encorajadoras. Por que vocês estão perturbando esta mulher? Ele perguntou enquanto colocava a mão sobre a cabeça de Maria. Ela praticou uma boa ação para comigo. Vocês sempre terão os pobres consigo, mas a mim nem sempre terão. Não estão entendendo? Quando derramou este perfume em meu corpo, ele estava me preparando para o sepultamento. Digo-lhe a verdade. Jesus disse bem alto para que todos ouvissem. Onde este evangelho for anunciado, o que Maria fez também será contado. Maria ergueu os olhos e fitou Jesus. O coração dela transbordava de amor. Uma análise mais cuidadosa. Esse relato de Maria de Betânia, o ungido Jesus, é registrado em 3 dos 4 evangelhos, Mateus 26, 6, 13, Marcos 14, 3 a 9, João 12, 1 a 8. Misturaremos os 3 para fazer uma análise mais cuidadosa, Lucas 7, 37. Também registra o incidente de uma mulher ungindo Jesus no jantar, mas esse é um caso diferente, sem sombra de dúvidas. A narrativa de Lucas ocorreu na casa de um fariseu, e a mulher que homenageou Jesus é referida como pecadora. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, João 12, 1, 2. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, Mateus 26, 6. A notícia da ressurreição de Lázaro foi um combustível adicional para atiçar o fogo da determinação dos fariseus em sentenciar Jesus à morte. Jesus, sem dúvida, sentiu a aproximação da nuvem da morte ameaçadora, e enquanto os convidados comemoravam com alegria, ele pensava nos dias adiante. Da mistura dessas duas passagens, aprendemos que Jesus se encontrava num jantar na casa de Simão, o leproso. O que você acha desse nome, Simão, o leproso? Mas aquela não era uma lepra comum, era uma lepra curada. Se não tivesse sido curado, Simão seria considerado impuro e teria de ficar em uma boa distância de seus convidados, gritando, impuro, impuro. Se continuasse a padecer dessa enfermidade incurável, poderia oferecer um jantar, mas haveriam poucos convidados. O nome melhor para este homem teria sido Simão, que foi curado da lepra. Imagine o leproso curado com a pele tão lisa como um bumbum de bebê, dividindo uma garrafa de vinho com Lázaro ressuscitado. Podemos apenas imaginar que outros dos milagres haviam sido realizados nas pessoas ao redor da mesa. O jantar foi na casa de Simão, porém Marta e Maria eram aparentemente as anfitriãs oficiais do evento. Quem melhor que Maria para encarregá-los dos detalhes? Marta servia, João 12, 2. Até aqui nenhuma surpresa. Você não sente vontade de rir? Enquanto Lázaro estava à mesa com ele, João 12, 2. Durante jantares ou banquetes como aqueles, os convidados não se sentavam em cadeiras à mesa, mas reclinavam-se em almofadas no chão, colocadas ao redor de mesas baixas. A cabeça dos convidados ficavam perto da mesa, eles se apoiavam num braço e usavam outro para comer, enquanto Jesus estava sentado com as pernas para trás e com os pés à mostra. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. João 12, 3. Marcos diz que o perfume estava dentro do frasco de alabastro. É bem provável que o frasco fosse selado e tivesse um gargalo comprido. Alabastro era um mármore fino e delicado. E Maria poderia ter quebrado facilmente o gargalo do frasco e despejado a fragrância. Mateus e Marcos registram que ela ungiu a cabeça de Jesus. João observou que ela ungiu os pés de Jesus, mas Jesus disse que ela ungiu o corpo dele. Mateus 26, 12, Marcos 14, 8. Os discípulos notaram os lugares onde o perfume tocou, mas Jesus apontou para o propósito. Maria não estava simplesmente ungindo a cabeça e os pés de Jesus. Estava preparando o corpo dele para o sepultamento. De acordo com B.F. Scott, aquele foi o primeiro estágio de um embalsamamento. Não se unge os pés de uma pessoa viva, mas os pés de alguém como parte do ritual de preparação do corpo inteiro para o sepultamento. Enquanto o barulho das risadas e conversa dos convidados enchia a sala, imagino que os pensamentos de Jesus estavam em outro lugar. Uma nuvem escura aproximava-se. Dentro de apenas alguns dias, ele ficaria frente a frente com o mal e seria crucificado numa cruz de madeira. Enquanto os pensamentos agitavam-se na mente de Jesus, Maria entrou na sala.
Ela chegou não apenas para homenagear Jesus por ele ser quem era, mas pelo que ele viria a ser, o sacrifício supremo. A autora Caroline Custin James observa: enquanto todos os outros recusavam, rejeitavam e até tentavam construir barreiras na estrada para impedi-lo de levar sua missão adiante, Maria apareceu e animou-o a seguir em frente. Enquanto as trevas desciam sobre Betânia e a sombra da cruz atravessava o caminho de Jesus, só ela o encorajou a obedecer ao Pai. Só ela disse sim à cruz, em um momento estarrecedor para Maria e para nós. Os amigos mais próximos de Jesus não entenderam quando ele previu sua morte e ressurreição. Estavam ocupados demais, querendo saber quem era o maior entre eles e concorrendo para ocupar o melhor lugar do reino celestial. Mas Maria de Betânia entendeu e agiu para preparar Jesus da única maneira que poderia. O nardo era provavelmente o maior dote de Maria para seu futuro marido. Quando Maria soltou os cabelos, aquele também foi um ato reservado apenas ao marido dela. Que maravilha saber que Maria entendeu que Jesus era de fato seu noivo celestial e a quem ela entregou voluntariamente seu dote e soltou os cabelos. Maria viu a necessidade e agiu. Eu, porém, me pergunto se as ações dela e a reação de Jesus fizeram outras pessoas da sala raciocinarem. Porque não pensei nisso. A mesma reação ocorreu quando Jesus passou uma toalha ao redor da cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Pode deixar que eu faça isso, Pedro disse, João 13, 1-17. Que possamos ser livres para servir, para abrir mão de nossas hesitações e inibições. Não quero jamais me arrepender de perder uma oportunidade de dizer, por que não pensei nisso? Quando se tratar de ouvir, de servir a Jesus. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume, João 12, 3. A fragrância não encheu apenas a sala, mas todos os que participavam do jantar levaram a fragrância consigo. Sem dúvida, os homens casados tiveram de dar alguma explicação quando chegaram em casa. O mesmo ocorre quando uma mulher adora Jesus hoje. Ela tornou-se a fragrância de Cristo. E essa fragrância atinge todos ao redor dela. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. João 12, 4-6. O nardo é um óleo aromático feito de uma planta originária do norte da Índia. Conforme Judas ressaltou, a quantidade que Maria usou era equivalente ao salário de um ano de um trabalhador. Ele não ficou nem um pouco feliz com aquele ato de adoração que o deixou profundamente irritado. No relato de Mateus sobre essa história, foi depois desse jantar que Judas procurou os chefes dos sacerdotes e ofereceu-se para entregar Jesus por 30 moedas de prata. Quando a pessoa vira as costas para Deus, não há nada que mais as exaspere que ver alguém que ama a Deus de todo o coração. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Mateus 26, 10-12. Parece que Jesus sempre tinha de defender Maria. Ele respeitou as escolhas dela e honrou suas ações, protegendo-a de sua irmã briguenta ou defendendo-a na frente de um grupo de homens rudes. Alguns dias antes, Jesus chamara os discípulos à parte e lhes disseram o que aconteceria. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Marcos 10, 33-34. Lucas 18, 31-33. Os discípulos, porém, não entenderam. Talvez não quisessem captar a magnitude das palavras de Jesus ou pensar em outra coisa que não fosse a ideia de Jesus ser o governador vitorioso de Jerusalém. Lucas diz que o significado dessas palavras lhes estava oculto. Talvez Deus tivesse fechado os olhos deles e a verdade até que as profecias se cumprissem. Não sei ao certo. Em vez de agarrar o significado das palavras de Jesus, os discípulos começaram a discutir para saber quem ocuparia melhor lugar na casa do reino de Deus. Marcos 10, 35-44. Ao longo dos anos, muitas pessoas têm considerado o ato de Maria como acidentalmente profético, como um gesto meigo. É errado pensar que os atos poderosos das mulheres da Bíblia foram acidentais,
que elas não tinham ideia do significado de suas ações. Creio que Maria soubesse exatamente o que estava fazendo, enquanto os outros na sala pareciam confusos a respeito da morte iminente de Jesus. Maria entendeu sua gravidade. Aparentemente, suas ações foram intencionais. Ela sabia o que estava fazendo e por que estava fazendo. Tanto que Jesus disse que ela estava preparando seu corpo para o sepultamento. João 12, 7. Maria, a aluna, agora era Maria, a professora. Da mesma forma que as ações de Maria de Betânia abriram as portas para as mulheres aprenderem a se tornarem discípulas da palavra, seu ato de ungir os pés de Jesus abriu as portas para as mulheres servirem no ministério. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Mateus 26, 13. Há uns poucos incidentes no Novo Testamento nos quais Jesus fez o holofote brilhar sobre determinada pessoa e disse a todos ao redor, inclusive a mim e a você: prestem atenção nisso, é importante. Jesus quis ter certeza de que não nos esqueceríamos das ações proféticas de Maria e destacou-a naquela época e agora. Libertada das expectativas dos outros. Maria tinha algumas expectativas que lhes foram incutidas pela cultura e por sua irmã. Seu mundo não ia muito além da porta da casa. Esperava-se que ela cuidasse dos assuntos domésticos e permanecesse longe dos assuntos reservados aos homens. Isso incluía o mercado da cidade, a arena política e as salas de aulas dos rabinos. O mundo de Maria era muito pequeno. Não sei se você já sentiu aquele confinamento sufocante das expectativas dos outros em relação à sua vida. É um fardo muito pesado para carregar. São muitos os exemplos. A mulher que frustra as expectativas dos pais de seguir a carreira de medicina e recebe o chamado para trabalhar num campo missionário. A jovem que deixa de lado as expectativas dos colegas de ganhar um salário poupudo e vai trabalhar numa organização sem fins lucrativos. A mãe que põe de lado as expectativas de uma família educada em escolas de primeira linha e decide ensinar os filhos em casa. A mulher que rejeita as expectativas de uma comunidade de fé e volta a trabalhar numa empresa secular para sustentar financeiramente a família. A mulher que abandona as expectativas dos colegas e volta para casa para ser mãe em tempo integral. A filha de missionários que frustra as expectativas de seus antecedentes e segue um caminho diferente. Ou a mulher que resiste à expectativa das funções tradicionais e passa a estudar teologia no seminário. Deixar de lado as expectativas dos outros para fazer o que Deus pede é muito difícil. É aí que encontramos Maria de Betânia. A sociedade tinha algumas expectativas para Maria como mulher. Marta tinha algumas expectativas para Maria como mulher. Os discípulos tinham algumas expectativas para Maria como mulher. Será que ela teria coragem de soltar as correntes das expectativas dos outros e aceitar o convite de Jesus? Sairia da caixa que confinava sua vida? Quando penso nos homens e nas mulheres da Bíblia que realizaram grandes feitos para Deus, quase todos tiveram de deixar de lado as expectativas dos outros para aceitar o convite de Deus, de participar das atividades dele. Abraão teve de deixar de lado as expectativas de seu pai de levar adiante os negócios da família para responder ao chamado de Deus e tornar-se nômade. Ruth teve de deixar de lado as expectativas da família de permanecer em Moabe para acompanhar sua sogra e adorar Javé, que para a família de Ruth era um deus estranho. Moisés teve de deixar de lado as expectativas de sua mãe adotiva de tornar-se governador do Egito para ser o libertador de Israel. Pedro, Tiago e João tiveram de abrir mão das expectativas dos pais de dirigir o negócio de pesca da família para seguir a Jesus. Jesus virou as costas às expectativas de seus seguidores de tornar-se um líder político para cumprir os propósitos de Deus. E aqui estamos com Maria, uma mulher corajosa que abandonou as expectativas dos outros e entrou na sala de aula de Jesus. Jesus escancarou a porta. Que bom que ela escolheu sentar-se ali. Libertada para aceitar o convite de Deus. Caroline acabara de ingressar num seminário, um bastião de treinamento de homens e religiosos que até recentemente exibia um cartaz proibido para mulheres em suas salas sagradas. É claro que essa proibição não estava estampada nos papéis timbrados nem colocada em letras grandes acima da entrada, mas era possível sentir isso nos olhos dos professores, nas atitudes dos administradores, no ar dos arquivistas. Caroline, porém, amava a palavra de Deus e queria estudar teologia. Era importante para ela. Um professor com ar mais que maroto nos olhos caminhou em sua direção enquanto ela estava mergulhada nos livros da biblioteca do estabelecimento. Sabe, ele começou a dizer, nunca houve grandes teólogas. Essa observação fortuita deixou sua marca em Caroline.
e ela começou uma jornada para provar que ele estava errada. Em vez de desencorajar aquela moça dinâmica e arrefecer-lhe o entusiasmo, o professor acendeu o estopim que liberou o poder planejado por Deus desde o início para ela. O professor estava errado. Há muitas teólogas excelentes e neste capítulo conhecemos uma das primeiras, Maria de Betânia. Por que queremos aprender? Para guardar o conhecimento só para nós? Acho que não. Esse certamente não foi o exemplo de Jesus no Novo Testamento. Ele ensinou os discípulos para que pudessem sair e ensinar outras mulheres. Lemos em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado por toda boa obra. A palavra de Deus não é um tesouro secreto cuja finalidade é ser guardado para benefício próprio. A palavra de Deus é um tesouro descoberto para ser investido na vida de outras pessoas. John Wesley declarou: "Aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra." Nas primeiras décadas do século XIX, Deus agiu poderosamente por intermédio de um pregador chamado Charles Finney. Finney era frequentemente convidado pelas mulheres para orar e falar em reuniões públicas. Ele organizou o Berlin College, a primeira faculdade nos Estados Unidos que permitiu que as mulheres estudassem ao lado de homens. Foi o primeiro líder protestante que ensinou teologia às mulheres. Em 1853, Anthony Brown, uma de suas ex-alunas, foi a primeira mulher ordenada nos Estados Unidos. Outro grande líder evangélico do século XIX, Dwight Moody, queria muito ensinar teologia às mulheres. O general William Bolt usou mulheres em pregações e funções de liderança em todo o exército de salvação. O livro de Hannah Whitall Smith, O Segredo do Cristão para uma Vida Feliz, publicado em 1875, continua a ser um clássico muito apreciado pelos cristãos do mundo inteiro. Suas palavras incentivavam homens e mulheres a uma caminhada mais perto de Deus. E esse livro é um dos meus favoritos. Deus chama as mulheres e também os homens para serem corredoras. Hebreus 12, 1, 2. Guerreiras, Efésios 6, 10 a 18. Embaixadoras, 2 Coríntios 5, 20. Professoras, Atos 18, 26. Profetisas, Atos 2, 17. E obreiras, Efésios 2, 10. E chamou-nos para estar preparadas, sendo alunos da sua palavra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Sentada diante do computador, estou rodeada de todos os lados por estantes repletas de livros escritos por homens e mulheres teólogos. Meu coração enche-se de alegria efervescente quando olho para as obras escritas por algumas de minhas amigas mais queridas, irmãs em Cristo que aceitaram o chamado de Deus para a sua vida, para aprenderem com Ele e depois ensinar os outros. Sem a coragem dessas mulheres, provavelmente eu não estaria escrevendo este livro hoje. Vimos Maria pela primeira vez quando ela entrou na sala de aula e tornou-se aluna. Mas na cena final, ela vira à mesa e ensina as pessoas ao seu redor. Ela não fez isso por meio das palavras, mas por meio de ações. Jesus foi seu intérprete e explicou a mensagem profética. Ele fez o que podia. Jesus disse aos discípulos: Maria sabia que não tinha poder para deter o mal que seria lançado contra Jesus, mas pôde fazer o que tinha em mente. Pôde homenageá-lo com o que podia naquele instante. Pôde prepará-lo para o sepultamento antes de ele enfrentar a cruz. As lágrimas de Maria transmitem a mensagem de que ela entendeu que o tempo da morte de Jesus estava próximo. Aquela não foi uma oferta comemorativa. Ela não estava alegre, estava chorando. Suas ações foram proféticas no sentido mais amplo de todos. Vamos voltar ao comentário do professor de Caroline no seminário. Sabe, nunca houve grandes teólogas. Jesus discordaria dessa afirmação. Houve muitas. Ele fez questão disso. Maria de Betânia foi uma delas. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado também, o que ela fez será contado em sua memória. Mateus 26, 13.